Olá, queridos amigos. Segundo o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para transformar o ser humano. Os que aceitam continuamente a graça divina vão crescendo e experimentando gradualmente uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de ser e uma nova maneira de agir. Contudo, mesmo entre aqueles que estão nesse processo, às vezes surgem conflitos pelas mais diversas razões. É precisamente para responder a este tipo de tensão entre os crentes que o apóstolo Paulo escreve os conselhos registrados no capítulo de hoje, o capítulo 14. Ele explica que, no âmbito da igreja, os crentes devem evitar opiniões que resultem em controvérsias. Versos 1 a 6. Cada crente deve evitar juízo inadequado em relação aos outros. Versos 7 a 12. E o crente jamais deve violar a sua consciência ou desprezar a consciência dos outros. Versos 13 até o 23. O capítulo começa com um apelo à maturidade, pois Paulo diz no versículo 1: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Quem seria o débil na fé? Ele prossegue explicando que era o crente fraco ou imaturo na compreensão e atitudes em temas controversos naquele tempo. O primeiro deles dizia respeito aos alimentos. Nessa época, muitos dos alimentos consumidos no mercado eram sacrificados a ídolos pelos comerciantes antes de serem colocados à venda. Outros provinham de animais abatidos de maneira imprópria aos costumes. O consumo desse tipo de alimento se tornou motivo de controvérsia entre os irmãos. Outro tema dizia respeito à observância de certos dias e festas cerimoniais. Alguns acreditavam que deveriam continuar indo a Jerusalém e seguindo os rituais tradicionalmente observados pelos judeus. Mais um motivo de controvérsia na igreja. Nesse contexto, um grupo tentava se justificar por seu zelo, enquanto o outro tentava se justificar por sua liberdade. Como resultado, a igreja de Roma vivia uma tensão, com desentendimentos mútuos de tal magnitude que chegaram ao conhecimento de Paulo. Qual a postura de Paulo? Os que se consideravam corretos em razão do seu excesso no zelo, no zelo, chamados por Paulo de o débil na fé, estes são exortados a não julgar os seus irmãos. Se não podiam julgar o outro grupo por seu zelo, com base em suas opiniões, então quem poderia? Os versos 7 a 12 dizem que Deus é o dono do tribunal. Cristo, que morreu e ressuscitou, é o Senhor e juiz de todos. É ao céu que cada crente dará conta por tudo o que faz. Porque e como faz. Embora o julgamento humano possa ser falho, o de Deus nunca é. Quanto aos que se consideravam corretos em razão daquilo que faziam da sua liberdade, esses são apontados por Paulo como potenciais destruidores da obra de Deus. E são exortados a serem cuidadosos ao lidar com a consciência do que é débil. Paulo explica que o crente deve respeitar a consciência dos demais ao seu redor. Sua liberdade cristã deve ser respeitosa com a consciência de todos, inclusive os mais fracos, evitando posturas que possam lhes causar tropeço, ofensa ou enfraquecimento. Entretanto, mesmo que motivada pela liberdade, é inaceitável controvérsias na igreja baseadas em meras opiniões pessoais. Quanta sabedoria encontramos na leitura de hoje, não é mesmo? Em primeiro lugar, fomos lembrados de que não devemos dar ocasiões a controvérsias na igreja. Além disso, cada crente deve evitar juízo inadequado em relação aos outros, pois cada um deve manter diante de si a noção do tribunal divino. É à palavra de Deus que devemos recorrer em busca de orientação para a nossa vida diária e deixar o juízo quanto às questões periféricas não reveladas com Deus. Finalmente, somos lembrados que nossa liberdade cristã somente pode ser usada em conformidade com a consciência santificada, evitando-se tropeços aos mais fracos. Amigo, que Deus nos conceda a maturidade que Paulo desejou para a igreja de Roma.
Isso tornará a igreja de hoje mais unida, harmônica e focada na missão que foi comissionada por Cristo a cada um de nós. Tenha um dia abençoado pelo Pai Celestial.